Então, meu caro doutor Augusto Botelho, muito boa noite. Boa noite, Cláudio. Eu gostaria de fazer uma introdução sobre uma temática bem discutida nas últimas semanas, a respeito da redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. Então, nós vimos na semana passada a aprovação de uma emenda constitucional que versa sobre essa demanda da sociedade, que tem outro lado que é contra. Como o senhor enxerga, então, essa ideia da redução? Quais são as suas avaliações disso, repercussões na sociedade? Sim, veja, eu acredito que a sociedade tem cobrado uma resposta por parte do Legislativo, por parte do Poder Público em geral. Portanto, o que eu gostaria de trazer aqui hoje não é necessariamente uma posição a favor ou contra. É apenas de trazer uma contribuição ao debate, mostrando uma outra perspectiva a partir do momento em que a redução da maioridade penal já é um dado posto. Então não entra em mérito os deputados que movimentaram... Não, aliás, este é um primeiro ponto que eu acho interessante deixar muito bem claro aqui, de que o legislativo brasileiro, ao contrário do que muito se diz por aí, ele é um legislativo bastante progressista. O legislativo brasileiro, ao longo da sua história, ele adotou uma série de medidas bastante libertárias, ele tem uma postura proativa. Há, claro que críticas pontuais aqui, lá, um partido, outro, uma outra figura, mas o legislativo é uma figura importante na nossa vida, na nossa vivência democrática. E não podemos, portanto, tratar o legislativo como se tem tratado. Acredito isso, acho que é um ponto a se deixar bem claro desde já. O senhor acha que ele acelera alguns passos que a sociedade não consegue dar por si só? Sim. O legislativo é um meio, é um instrumento adequado para se buscar essas discussões, se levantar essas discussões, esses debates, para se promover esses debates. Mas não se percebeu de fato e não se discutiu de fato os desdobramentos possíveis. O senhor disse em relação ao Estatuto da Criança e Adolescente, como que isso fere outros... Sim, não apenas dentro no âmbito do ordenamento jurídico, mas eu digo até mesmo dos impactos concretos da adoção de um novo patamar de maioridade penal. E isso, aliás, eu digo que escapa até mesmo ao próprio legislador, porque o legislador muitas vezes é tão progressista, ele é tão vanguardista, que ele se lhe deixa escapar algum aspecto. Ele nem mesmo no momento em que ele cria ali um projeto de lei, um projeto de emenda à Constituição, muitas vezes ele mesmo não se apercebe dos impactos que aquilo poderá causar. Do poder que ele tem de interferir exatamente. Na história de um país. Exatamente. A redução da maioridade penal traz alguns, se não em si aspectos positivos, mas nos abre possibilidades bastante interessantes. Em que sentido o senhor diz isso? Veja, eu acredito que a redução da maioridade penal ela tem uma forte possibilidade de tornar efetiva a readequação do jovem infrator à sociedade. Em que medida? Explico. Veja, essa criança, esse menor infrator, esse adolescente, esse jovem infrator, que atualmente é recolhido a instituições específicas, recebe medidas específicas que estão lá estabelecidas no ECA. Pois veja, esse jovem muitas vezes adentra o mundo da criminalidade, da marginalidade, exatamente porque já foi criado, foi criado num contexto de criminalidade, num cenário de criminalidade, de marginalidade. E, portanto, é muito comum, inclusive, e tenho visto isso ao longo da minha breve carreira, não é raro encontrar, por exemplo, jovens cujos pais já estejam recolhidos a estabelecimentos carcerários, estabelecimentos penitenciários. O pai, muitas vezes, preso por furto, por roubo, a mãe presa por tráfico, muitas vezes flagrada levando droga para dentro do presídio. Sim. E veja, essa criança, portanto, ela não terá a possibilidade de conviver com seus pais. Seus pais já estão cumprindo pena, já estão sentenciados. Correto? E nem para por aí. Muitas vezes se encontra jovens cujos irmãos, primos, enfim, uma parte significativa da sua família está recolhida à cadeia. E, portanto, a questão que se coloca é: podemos tirar desta criança o direito, aliás, constitucionalmente assegurado e reforçado pelo ECA, Sim. da convivência familiar? Porque, veja, eu acredito, e acho que nós como cidadãos de bem concordaremos nisso,
que a reestruturação da sociedade passa necessariamente pelo fortalecimento e pela valorização da família. Então o senhor traz um olhar que poucas pessoas se atentaram até o momento, que é dessas famílias desestruturadas. Exatamente. Poderia se formar uma família dentro da estrutura carcerária. Exatamente, exatamente. Então, portanto, eu estou lidando com um caso bastante específico, né, deste jovem criminoso, delinquente, marginal, como se queira dizer, que é recolhido à cadeia e que já tem uma parte de sua família, seus pais, né, já recolhidos a essa cadeia. Então, meu caro doutor Augusto, pelo que eu entendi da sua análise, seria interessante pensarmos então que com a redução da maioridade penal nós teríamos uma possibilidade de inverter esse esvaziamento da subjetividade que se trazia para a criança a partir das relações de parentescos desmanteladas, né, no sistema que encarcerava o pai ou a mãe e a criança ficava perdida. Porque veja, essa estrutura tradicional, o que ela fazia, ela desestruturava, ela fragmentava a estrutura familiar. Então, o pai é recolhido a um estabelecimento, o filho vai ser recolhido a outro, a mãe vai ser recolhida a outro estabelecimento. Portanto, nesse aspecto, inclusive, não seria talvez exagerado reduzir, de certo modo, a maioridade ainda mais. O senhor fala para 12 anos. Bom, e explico-me por quê. Porque, veja, este jovem, no primeiro delito que este jovem, este adolescente comete, a primeira vez que este jovem violar a lei, descumprir o pacto social, o contrato social, esse jovem será recolhido a um estabelecimento carcerário. Sim. Comum. E nesse estabelecimento carcerário, nesse estabelecimento prisional, lhe aguardarão seu pai e sua mãe. E veja que dentro desta cela familiar, ele poderá receber a educação adequada que Estado algum, digo eu, será capaz de lhe dar. Nenhum Estado, porque a prisão não educa. Mas a família inserida dentro da prisão pode sim educar este jovem. Então ele tem a oportunidade de ter o desenvolvimento da pessoa humana, exatamente, né, adequado que lhe foi poderíamos tirado nesse momento em que a família foi apartada. Exatamente, porque, como eu já disse, o direito ao convívio com a família é garantido pelo ordenamento jurídico brasileiro. É garantido pela Constituição, é garantido pelo ECA. E veja, essa criança não pode ser trazida a um estabelecimento onde ela se esvazie da sua identidade familiar. Sim. Que é o que tem acontecido. E, portanto, nós poderíamos reinserir a família, ou melhor, não reinserir, porque o adequado seria que as famílias não fossem parar nesse cenário de degradação, de marginalização, mas uma vez posta a família neste dilema, nesta situação, nós poderemos aproveitar esta família, nós poderemos, como poderia dizer, salvar esta família. Então veja, é uma espécie, né, poderia até brincar aqui, né, minha cela, minha vida. Né? Minha cela, minha vida. Naquela cela está posta uma família, esta família pode conviver com outras famílias. Então o senhor entende que existe uma possibilidade de recuperação sistêmica e não exatamente, de indivíduos isolados como acontece hoje. Exatamente. É uma recuperação muito mais ampla, muito mais completa e muito mais complexa. Né? Porque veja, é a possibilidade da reestruturação do núcleo familiar já corrompido dentro do cenário carcerário. A partir desse cenário carcerário, desse contexto penitenciário. Aproveitando não só os núcleos familiares já corrompidos, que serão postos em convivência, poderão conviver com outros núcleos familiares. Então pense, de repente nós separarmos alas de presídios especificamente para famílias. Não me refiro aos que não tenham família, aos que sejam... Né? Sim, mas enfim, as famílias já postas nesta realidade de criminalidade, neste contexto, nesse cenário de degradação, elas poderão ser reunidas. Então veja, é a possibilidade de nós recriarmos, né, reconstruirmos a sociedade, tenho dito isso, né, reconstruirmos a sociedade ali naquele microcosmos. Nesse sentido nós poderíamos, portanto, pensar, né, em criar comunidades humanitárias dentro desses presídios. Como eu disse, bom, essa criança precisa de frequentar a escola, o primeiro aspecto da educação ela já tem, a família está lá. Está seu pai, sua mãe, seu irmão, enfim, quantos membros estiverem ali recolhidos ao cárcere, eles estão todos ali convivendo com outras famílias, convivendo com outras crianças, convivendo com outros jovens. E ao mesmo tempo nós sabemos, né, que há profissionais que são levados também à cadeia. Esse mito de que no Brasil, né, quem tem diploma não vai para a cadeia, isso precisa ser desmistificado. Sim. Nós vivemos um momento, aliás, bastante emblemático. Nós temos visto empreiteiros
políticos serão levados à O cadeia. Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo. Exatamente. Então é um nicho muito heterogêneo. Veja, não que eu defendo o aumento da população carcerária. É exatamente o contrário. Bom, portanto, vamos tirar este profissional que não está sendo aproveitado na sua capacidade, na sua capacitação dentro daquele espaço, porque é um espaço que não tem nada para lhe oferecer. Vamos trazer ele para esses contextos. Existe algum curso técnico, por Exatamente, exemplo. Exatamente. Esse jovem poderá ser educado, por exemplo, esse jovem que está lá recolhido, convivendo com sua família, ele vai ser educado onde? Dentro da própria cadeia, dentro da própria penitenciária, dentro do próprio cárcere. Meu professor no cárcere. Então, a tese do senhor é que, com a redução da maioridade penal, nós teríamos um novo paradigma penitenciário posto, Exatamente. que não iria simplesmente de vigiar e punir a sociedade, mas de reintroduzir meios antropológicos que se desviaram por causa dessa fragmentação da família. Exatamente. Porque defendo sempre a importância e a urgência de fortalecermos a família. Creio isso ser fundamental não apenas para a redução da redução da criminalidade, mas digo inclusive para a redução da corrupção, que é o mal que assola o nosso país. Então, a longo prazo, isso teria um impacto na redução da criminalidade. É fundamental. Fundamental. Então, digo, né, não que sejam essas medidas, não que elas não que elas tenham vindo necessariamente com a redução da maioridade penal, isso não foi debatido ainda, mas creio que pode ser posto a debate a partir de agora. Isso pode ser posto, isso pode ser levado ao plenário do nosso Congresso para que discuta essas medidas. A reestruturação da família, a reaproximação da família. Espero ter deixado aqui uma contribuição para esse debate, uma contribuição que eu espero que enriqueça os debates que são necessários, né? Não defendo posições, né, automáticas ou impositivas, né, imediatistas. Então espero que essa minha breve reflexão aqui tenha podido ajudar de alguma forma a pensar nas novas estratégias e como agora, como seguir, né? Como andar para frente, né? Sim. E é por isso que eu agradeço a sua contribuição, foi um grande prazer, Augusto, e espero que tenhamos a possibilidade de conversar novamente sobre outras questões, voltar a esse tema também com mais riqueza de detalhes. Então, será um obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Esse jovem, ao entrar para a cadeia, existe a possibilidade dele se reencontrar com a sua família. Sim. Meu amigo, essa parte é foda falar. Tô segurando aqui faz tempo também. Na primeira ocasião, ele será recolhido a uma instituição onde lhe aguardam seu pai e sua mãe, que poderão... Não.